Então, o meu nome é Luciano, orientado do professor Dr. José Dutra de Oliveira Neto, e a proposta de tese a ser apresentada hoje é referente ao desenvolvimento de hybrid skills na área contábil. Como que eu posso estimular essas hybrid skills no setor contábil? E aí a ferramenta a ser utilizada para esse desenvolvimento é o Serious Game. Tá? Como que essa tese está sendo estruturada? Então, inicialmente, vou apresentar como que chegou-se a essa proposta, por que hybrid skills, por que a utilização do Serious Game, como que o conhecimento nessa área está até o momento, quais são as lacunas a serem preenchidas, e o que os estudos prévios adicionam à base teórica até o momento, qual metodologia vai ser utilizada para tornar o framework válido e confiável. Então, falarei um pouco sobre Design-Based Research, essa metodologia que vem a complementar essa validação e essa confiabilidade, que será desenvolvida em 3 fases. Então, a primeira fase, que é o desenvolvimento do framework conceitual, segunda fase, construção e aplicação do framework, e a terceira fase é a análise dos resultados com a avaliação. Posteriormente ao desenvolvimento desse framework, é demonstrada uma proposta de aplicação. Então, demonstrarei qual o Serious Game que será utilizado para a aplicação desse framework. E finalizando, mostrando o cronograma dos próximos passos da pesquisa, até que ela se encerre no formato da tese final, que inicialmente é proposto para ser entregue em 3 artigos. Então, como que está o cenário hoje? Hoje, há a busca de desenvolvimento de alunos com habilidades híbridas, habilidades tanto técnicas do ensino contábil, como desenvolvimento de balanço, escrituração contábil, lançamentos, análise contábil, e também desenvolvimento de habilidades sociais, as chamadas soft skills, que são habilidades de comunicação, colaboração, de interagir com outras pessoas. Porém, essas hard skills, que são as habilidades técnicas, elas estão passando por um processo de mudança com o avanço da tecnologia, inteligência artificial, a internet das coisas, que hoje não é tão necessário o conhecimento técnico para a elaboração de um balanço, pois computadores elaboram esse balanço de forma automática. Mas o contador precisa ainda saber como que cria esse balanço até para é, parametrizar o sistema e analisar se o balanço foi criado de forma correta ou não. E um dos pontos que a tecnologia ainda não chegou para substituir o profissional contábil é justamente a questão da interação social, que são as soft skills. Então, essa necessidade de conhecimento técnico com essa necessidade grande da interação social forma o conjunto das hybrid skills. Então, o profissional contábil necessita de ter essas hybrid skills aperfeiçoadas. E aí vem a questão de como desenvolver isso. E aí várias pesquisas demonstram que uma das formas de desenvolver isso durante a educação contábil é utilizando metodologias ativas, como Problem-Based Learning, Team-Based Learning, sala de aulas invertidas, entre outras. E uma dessas metodologias que está em grande avanço no momento é a utilização de jogos em sala de aula, chamados de Serious Game. Jogos que buscam motivar os alunos também podem ser utilizados como ferramentas de skills. Mas como que isso ocorre? Realmente eu tenho desenvolvimento de todas as hybrid skills necessárias? Quais hybrid skills? Então essa já é uma questão que é levantada nesse momento. Vendo a literatura do Serious Game, mostra que, olha, o jogo desenvolve sim habilidades técnicas e em alguns momentos também é capaz de desenvolver habilidades sociais. Só que essas pesquisas demonstram que isso ocorre no final do processo. Quando o jogo acaba, eu realizo uma pesquisa e constato esse desenvolvimento. Não há um planejamento prévio para esse desenvolvimento acontecer. Então, eu aplico o jogo e depois da aplicação do jogo que ocorrem os resultados. Se eu quiser aplicar algum jogo
para desenvolver determinada hybrid skills, eu preciso buscar na literatura algum jogo que proporcionou esse desenvolvimento e replicar esse jogo. Só que aí vem um outro problema, que os jogos eles se tornam obsoletos com o tempo. Com o avanço da tecnologia, um jogo desenvolvido numa plataforma, por exemplo, para o Windows 7, não vai rodar no sistema que tem o Windows 10 ou que tem Linux, pois os sistemas não se comunicam. E aí aquela pesquisa que foi desenvolvida, que mostra o benefício de determinado jogo, acaba não sendo tão facilmente replicada, pois o jogo não consigo mais utilizá-lo. Isso é demonstrado em áreas contábeis com alguns jogos. Então, as pesquisas atuais, elas buscam o que, então? Desenvolvimento de hybrid skills com resultados empíricos. Então, eu vou ao local, vejo como o aluno interage com o jogo e qual habilidade que ele desenvolve. E há uma limitação de replicação dessa pesquisa pela limitação tecnológica do jogo. Só que o jogo ele pode ser tanto físico quanto digital. E em ambos os casos, há essa limitação, pois o jogo físico também necessita de uma estrutura física, de uma estrutura do próprio jogo que permita esse desenvolvimento. Tá? Então, como eu posso perder essa limitação do jogo? Como que eu posso fazer para facilitar o planejamento do desenvolvimento de hybrid skills até independente do jogo a ser aplicado? E aí vem a proposta de criação de um framework que possa demonstrar os passos a serem seguidos, as características que devem existir na aplicação de um jogo para que as hybrid skills sejam desenvolvidas. Existem já alguns frameworks na área do serious game, demonstrando, por exemplo, quais são os stakeholders que fazem parte do conjunto do serious game, por exemplo, o próprio professor, o desenvolvedor do jogo, a parte técnica, a questão de como fazer um jogo digital ser autoavaliativo, ferramentas que são necessárias, eventos que são necessários no jogo digital para ele mesmo se autoavaliar, mais focado aí na questão técnica, de acertos de questões, acertos de ações tomadas dentro de um determinado jogo. Então, o foco acaba sendo mais as hard skills. A discussão de jogos esbarra em estudos de gamification e também de game-based learning. Gamification se traduz como a transformação de um tipo de ensino com elementos de jogos. Então, eu transformo uma metodologia didática expositiva, por exemplo, com elementos de jogos como recompensas, como pontos para motivar os alunos. E já o GBL já tem toda a utilização de um jogo específico, já formado, criado para o processo de aprendizagem, com um ambiente de trabalho. Então, o que vai ser utilizado nessa pesquisa é o GBL, pois a ideia é já ter um jogo para isso, não é criar elementos de jogos e metodologias padrões. Tá? E também, só que o GBL ele só foca na questão metodológica, não na questão da aprendizagem em si. Então, se pressupõe que há necessidade de uma adição de uma teoria de aprendizagem para que o GBL possa se tornar efetivo. O GBL focando na questão da eficácia da utilização de jogos e a teoria de aprendizagem para a utilização do jogo em si. Então, qual é o objetivo dessa proposta? É desenvolver um framework conceitual, válido e confiável. Essas são as palavras-chave dessa questão. Então, o framework ele vai se diferenciar porque ele vai ser válido e confiável. Ele vai estimular o desenvolvimento das hybrid skills no ensino contábil com a utilização dessa metodologia em ascensão, que é o Serious Game. Como eu disse no início, a ideia é montar a tese em 3 etapas, que serão revertidas em 3 artigos. Então, a etapa 1, que é o desenvolvimento de um framework válido. A etapa 2, a estruturação de um jogo para aplicação desse framework válido. A ideia de um jogo próprio é para facilitar e flexibilizar até a adaptação desse framework. E a etapa 3 é a busca da confiabilidade do framework com replicações em diversos jogos. Como que está, então, a literatura no momento?
Então, existem pesquisas que usam teorias de aprendizagem juntos com o GBL, demonstrando que há a necessidade dessa interação, justamente porque o GBL ele peca na questão de explicar como que a aprendizagem ocorre. E a teoria de aprendizagem em si não tem os elementos que demonstram como que um jogo pode ser aplicado de forma a motivar, a cativar o aluno na sua interação. É demonstrado que os jogos eles são mais focados na questão de habilidades técnicas. Existem jogos que demonstram que sim, soft skills também podem ser desenvolvidas, como a resolução de problemas. Há alguns alertas que demonstram que os jogos não necessariamente representam aprendizagem experiencial. Pode-se aprender a jogar o jogo, mas não a matéria que o jogo se propõe a ser aprendida. Então tem que se tomar cuidado e que o aprendizado ele é muito estimulado com experiências reais. Então tem que se tomar cuidado na utilização de um jogo fictício, como elementos de fantasia, por exemplo, que podem não facilitar a aplicação dos conhecimentos do jogo no mundo real. É isso então que os estudos trazem para nós nesse momento. Então, como que eu vou criar esse jogo, esse framework, para que ele possa ser replicado em vários tipos de jogos na área contábil? Aí entramos então na questão metodológica. Como eu citei na introdução, o que vai ser utilizado como base, como cíclico, é o Design Based Research para a criação do framework válido e confiável. O Design Based Research trata-se de um ciclo que justamente vem a trazer a confiabilidade. Tá? Então, a questão teórica a ser construída vai ser enriquecida com elementos práticos a serem extraídos durante a aplicação do jogo. Então, inicialmente, é criado uma abordagem teórica com base nas literaturas existentes, realiza-se a prática dessa abordagem teórica, analisa os resultados que foram obtidos e repete o ciclo até a saturação do framework e a criação, então, do framework confiável aí. A validade é buscada, almejada desde o início do processo. Então, inicialmente, com base na literatura, nos conceitos apresentados no GBL e nas teorias de aprendizagem, no caso a teoria de aprendizagem escolhida, teoria de aprendizagem experiencial, é criado um framework já válido, ou seja, com base nos resultados já presentes na literatura. E são usados argumentos interpretativos nessas análises para a criação dessa validação. A confiabilidade vai ser conseguida justamente com a aplicação do Design Based Research, com o seu cíclico, que a cada aplicação é verificado se há consistência no resultado, ou seja, se as ability skills estão sendo estimuladas ou não, e se há uma confiança nesse resultado ou não. Então, inicialmente, não é possível garantir a confiabilidade, ela se ganha com o tempo. O que busca, nesse primeiro momento, é a construção válida. Então, essa validação, como que vai ser almejada? Vai utilizar a teoria moderna de validação com os argumentos interpretativos. A teoria moderna da validação traz que existem três tipos de validações que podem ser apresentadas de uma única maneira, que é a validação de construto, que vai ser a utilização dos argumentos da teoria experiencial, das características do CBL, a validação de conteúdo, que já vem abordagem teórica, demonstrando como que as hybrid skills podem ser desenvolvidas, e a validação relacionada, que traz a questão dos resultados empíricos da pesquisa para suportar uma análise interpretativa a ser realizada. Tá? Então, a ideia é já criando essa validação desde o começo, é que também minimize o número de replicações necessárias para que a pesquisa seja confiável, pois já está não está se partindo do zero, já está se partindo de resultados da literatura. A confiabilidade, como que ela será conquistada? Através da confirmação de resultados replicados, busca-se a confiabilidade do framework. Então, esse framework vai ser a questão fixa da pesquisa,
e vão ter as variáveis dos jogos a serem aplicados e também das turmas a serem aplicadas, para evitar o enviesamento dos próprios alunos, que podem se acostumar com uma técnica de responder questões que o professor almeja de uma forma que o professor queira, então vai ser aplicado em várias turmas diferentes. A ideia é utilizar alunos da Universidade de São Paulo, do Instituto Federal Sul de Minas, do Instituto Federal do Espírito Santo, e alguns jogos também, além do jogo a ser desenvolvido durante a pesquisa, alguns jogos já existentes no mercado aí. A saturação será alcançada com base numa análise comparativa. Isso é até algo adicional que eu verifiquei após a entrega da qualificação de uma disciplina que eu realizei na Politécnica em São Paulo. Foi verificado que o QCA ou CNA pode demonstrar a saturação de pesquisa com os resultados de observação participante. Então, com a minha observação da sala de aula, eu consigo comparar os resultados e verificar se há saturação dos resultados ou não. Então, a utilização da observação que vai ser utilizada aí para conseguir a confiabilidade no final da pesquisa. Então, a fase 1. A fase 1, que é a construção do framework inicial, verifica-se que na literatura do Serious Game e do GBL, demonstra que o Serious Game é uma ferramenta tecnológica contida dentro do GBL. Então, o Game Based Learning possui duas frentes. Uma frente tecnológica, que é o próprio jogo, então Serious Game ou jogo educacional, e uma parte pedagógica, que é toda a estrutura existente que proporciona a aplicação desse jogo. Isso, então, é o GBL. E as literaturas apresentam várias características que o GBL pode apresentar, entre elas, as que se destacam é a questão da motivação, competitividade, possibilidade de adaptação do jogo, engajamento, possibilidade de erros, feedbacks imediatos e mudança na mentalidade do jogador. Então, essas são características que o jogo deve ter para que ele possa ser jogável, que ele possa atrair o jogador e o jogador possa interagir com o jogo. Só que ele não traz detalhes sobre qual é o comportamento que o aluno deve ter, como que o aluno vai aprender realmente com o jogo, e é isso que é a falha aí do GBL. E isso pode ocasionar uma falha da aprendizagem. Como eu disse anteriormente, o aluno pode aprender a jogar o jogo, mas não o que se quer aprender realmente. Para minimizar isso, adiciona-se a teoria experiencial. A teoria experiencial fala que, olha, a aprendizagem experiencial ocorre em ciclos, e as tarefas da experiência, que vão ser traduzidas aqui para a simulação que o jogo possa trazer, são tarefas desafiadoras, tem que criar uma reflexão crítica no aluno, tem que dar um prazer na realização dessa experiência, o aprendizado tem que ter um objetivo, ele tem que desenvolver redes de contatos. Então, e essas características favorecem a aprendizagem experiencial. Então, essas características vão explicar como que a aprendizagem ocorre, como a aprendizagem é favorecida no ambiente experiencial. E as características do GBL vão apresentar o que o jogo deve ter para ele se tornar jogável pelo aluno. Então, por isso que une-se tanto a teoria experiencial como o GBL no framework proposto aqui. Então, a teoria experiencial é a base para a construção desse conhecimento, da aprendizagem das hybrid skills. Nessa base, há o jogo inserido, que está dentro do ambiente de aprendizagem, do ambiente de ensino, que é o GBL. Então, o GBL é a metodologia, a teoria experiencial explica como a aprendizagem ocorre, e a união dessas características e argumentos resulta, então, no estímulo de desenvolvimento das hybrid skills. Então, assim, finalizo a estrutura inicial do framework. Lembrando que, por essa estrutura está dentro do Design Based Research, ela vai ser revista à medida que novos artigos serem publicados e também nas análises a serem feitas na fase 3 pelo TBR. A fase 2, então, é a construção do framework. Eu tenho as características, tenho os argumentos, como é que eu vou construir, então, esse framework? A primeira questão é, o que eu vou desenvolver? O que eu vou estimular? E aí vem, então, as hybrid skills propostas. Essas hybrid skills foram
capturadas dos jogos aplicados na área contábil. Então, foi verificado que jogos como Monopoly, o Débora, Kahoot, Management Game, Platform Warm Simulation desenvolvem hybrid skills como resolução de problemas, colaboração, as hard skills que estão num grupo amplo, pois pode ser habilidades técnicas como conhecimento de teoria de contabilidade, conhecimentos sobre escrituração contábil, então são conhecimentos técnicos da área contábil. A comunicação que envolve a questão de saber escutar, de saber se comunicar de forma escrita e de saber de comunicar de forma verbal, o pensamento crítico e a liderança. Então, a união daqueles argumentos e características foi estruturado o seguinte framework. Então, o framework é dividido em 3 níveis. O nível de aprendizagem emocional, que fala, olha, para iniciar um aprendizado, o aluno ele deve ter pelo menos o jogo, deve proporcionar um prazer e um desafio ao aluno por meio de uma competição e motivação. E isso possibilita o desenvolvimento de resolução de problemas. Isso é o que faz o aluno a entrar no jogo. Então, a motivação, a aprendizagem emocional, fazer o aluno se envolver com o jogo e iniciar a utilização do jogo para aprender a resolver problemas, que o jogo traz um desafio, a solução desse desafio desenvolve a resolução de problemas. No nível 2, eu adiciono as características do objetivo do jogo com as redes sociais e uma adaptação que o jogo pode ter. Eu posso adaptar um jogo que normalmente desenvolveria habilidades de enfermagem para habilidades de contabilidade, por exemplo. E eu vou engajar o aluno a permanecer no jogo com os objetivos que são escalonados de acordo com o nível do jogador. E isso permite, então, desenvolver habilidades técnicas e a adaptação do jogo para ser jogado em equipes, por exemplo, permite o desenvolvimento de comunicação e colaboração. E no nível 3, durante a jogabilidade, vão existir momentos que o jogo vai mostrar erros e acertos da ação do jogador, e isso vai proporcionar a ele um desenvolvimento crítico, a pensar sobre aquilo que ele está fazendo. Em momentos que o mesmo evento possa se repetir, ele pode modificar a maneira de atuar, pois o pensamento crítico modificou o seu pensamento. E essa possibilidade de erro sem efeito real também facilita o desenvolvimento de liderança. Eu posso solicitar ações, posso atuar como líder sem impacto na vida real. Então, esse é o framework inicialmente desenvolvido. Aí vem a parte prática do framework, que continua na fase 2, então a fase 2 finalizou a construção daquele framework, e a parte prática, como que ele vai ser aplicado. Tá? Aí ele vai ser aplicado no Serious Game, que pode ser Serious Game existente no mercado, ou no Serious Game proposto a ser desenvolvido pelo jogo. A fase 3 vem a questão da avaliação, como que eu vou avaliar esse framework. Então, a avaliação, eu vou ter desenvolvimento de hybrid skills. Hybrid skills eu tenho tanto hard skills como soft skills. Se eu prender o aluno numa avaliação formal, falando você sabe isso ou não, pedindo para ele responder algo, eu posso estar limitando a sua expressão, e isso conta a própria questão do pensamento crítico. Se eu limito o aluno a uma caixa, eu não permito que ele demonstre que ele tem um pensamento diferente daquele que eu penso que ele deva ter. Então, por isso que a ideia é deixar algo mais amplo. Então, desenvolvemos o seguinte método de avaliação. A avaliação vai ser tanto somativa, diagnóstica e formativa. A ideia é estimular o desenvolvimento, então verificar o desenvolvimento. Para isso, tem que verificar o estágio que ele está inicialmente. Então, para isso vai ser aplicado o TBL, que é um processo diagnóstico de hard skills, e o TBL é aplicado em grupos. Então, eu consigo observar comportamentos que podem envolver a comunicação, a colaboração e as habilidades técnicas.
Isso antes do jogo, para verificar como o aluno está antes do jogo. Durante a aplicação do jogo será realizada uma observação de comportamentos dos alunos e também verificado através da rubrica de avaliação de trabalho e equipe, como que o aluno está atuando na comunicação, colaboração e liderança. Então, outros alunos vão avaliar os alunos a serem avaliados. Então, o trabalho em equipe, como a atuação é feita em equipe, diversos elementos da mesma equipe irá avaliar um aluno específico. E depois esses valores vão ser comparados e em todos esses formulários existem espaços abertos para eles colocarem e adicionarem informações que eles acharem relevantes fora do que já demonstrado pelo professor. E o pensamento crítico e resolução de problemas é avaliado pela rubrica ideias com indicadores por pares, ou seja, se apresentou determinado comportamento, há um indício de pensamento crítico. Se não apresentou, não há esse indício. A mesma coisa para a resolução de problemas. Pode apresentar algumas divergências do esperado, como o desenvolvimento de hybrid skills em níveis superiores ao nível aplicado. Pode aparecer outras hybrid skills não mencionadas, mas lembrando que as hybrid skills foram focadas nas hybrid skills detectadas na literatura, mas há a consciência da existência de outras hybrid skills, como proatividade, criatividade, mas elas não foram adicionadas, pois não foram verificados esse desenvolvimento na área contábil em si. Tá? Então, aí finaliza o DBR. Qual que é o próximo passo, então? O próximo passo é a aplicação, da fase 2. Então, a aplicação, inicialmente, estava proposto para ser aplicado de maneira física, em uma forma de um tabuleiro, para evitar dependência de recursos digitais, que aí pode ser aplicado em salas de aula que não tem computadores, por exemplo. Mas, devido à pandemia, foi desenvolvido a versão digital do jogo, então essa versão também não está no texto entregue, pois foi desenvolvido agora, justamente para atender a pandemia, para que eu possa aplicar isso de uma maneira à distância, usando o Google Meet. Eu criei isso com Microsoft Excel, então eu posso utilizar o jogo numa maneira à distância, da mesma maneira como se fosse aplicar o tabuleiro em si. E uma vantagem de aplicar digitalmente é que eu poder gravar o evento da sala, então eu vou poder até rever depois o jogo para verificação de algumas ações que no momento eu não consegui visualizar. O cronograma. Então, os próximos passos no segundo semestre é aplicar esse jogo e verificar se o framework está tendo o efeito resultado e o método de avaliação proposto capta as informações solicitadas. No primeiro semestre de 2021, eu vou replicar esse jogo, esse framework, em outros jogos educacionais na área contábil. Então, vai ser feita uma pesquisa nos jogos existentes e verificar como que ele pode ser adaptado. E essa replicação vai buscar a confiabilidade do jogo. Novamente, a ideia é replicar isso em salas de aulas distintas, com jogos distintos. E aí, depois, no segundo semestre de 2021, finalizar a pesquisa e publicar os resultados apresentados. Com isso, busca-se facilitar a aplicação de jogos em sala de aula, na área contábil, e mostrar a importância do planejamento para o desenvolvimento das hybrid skills, mostrar o papel da instituição de ensino na formação do aluno, que deve se atentar a essas hybrid skills para que o aluno possa estar apto à sociedade. Os alunos também possam ter a consciência da importância dessas hybrid skills. Aos professores, mostrar a eles formas de planejar o ensino para que as hybrid skills possam ser estimuladas. E aos pesquisadores, mostrar a importância de um framework para o planejamento de uma disciplina e que esse framework possa ser também ter avanços aí em pesquisas futuras. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção.